boa noite agora, oficial. A gente vai iniciar a nossa disciplina de hoje, né? Vamos dar continuidade, aliás, né? Eu vou aceitando vocês conforme forem entrando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ligar o microfone para perguntar. Agora, nesse primeiro momento, eu solicito que todos desliguem, tá bom? Boa noite, Ítalo. Liguem o microfone apenas quando for fazer alguma pergunta, para que não tenha microfonia, tá bom? Então, pessoal, hoje no final da nossa aulinha, a gente também vai corrigir aquele estudo dirigido que eu passei para vocês na última aula, tá? A gente vai fazer a correção juntos, para a gente ver onde foi que vocês tiveram dificuldades, estava bem tranquilo, mas a gente vai fazer a correção. Na nossa última aula, a gente viu sobre a higiene individual. Vocês estão lembrados da nossa última aula sobre a higiene feminina, a higiene masculina, como que deve ser realizada essa higiene, né, higiene corporal, sobre a importância do banho. Hoje a gente vai entrar na questão da higiene coletiva, né, a questão do meio ambiente. Como que é realizado, como que a gente tem que, enquanto população, que colaborar com isso, né? Pessoal, nós estamos vendo, né, na nossa disciplina, desde o início, desde a Constituição de 88, né, que a gente vai levando-se em consideração essa questão da saúde, ela ser direitos de todos e dever do Estado. Então, cabe ao Estado ele garantir a saúde a todos, né? Como, professor? Formulando políticas públicas de saúde. E o meio ambiente, ele está intimamente ligado à nossa saúde, pois se nós não tivermos água tratada, saneamento básico, coleta de lixo, consequentemente, nós iremos adoecer com mais facilidade, né? Vamos fazer um exemplo, vamos imaginar dois cenários. Um cenário onde a população ela tem acesso à água tratada, a saneamento básico, a coleta de lixo, e um outro cenário onde a população ela não tem acesso a nenhum desses serviços. Qual dessas duas comunidades está mais propícia a adoecer? É muito fácil, né, da gente responder isso. Sem sombra de dúvidas, a população que está mais propícia a adoecer é aquela que não tem acesso a tratamento de água, a saneamento básico, enfim. Pois nós como população, nós já sabemos que muitas dessas doenças, como cólera, amebias, hepatite A leptospirose, elas vêm através de água contaminada, da falta de saneamento básico em si. Tudo isso está relacionado ao nosso meio ambiente. Outra coisa também que a gente vai falar na aula é sobre a questão da segregação do lixo, né? Do lixo doméstico, do lixo hospitalar. Pessoal, essa questão ela também está intimamente ligada com a preservação do meio em que vivemos, né? Pois o lixo, ele é um problema de todos e nós temos que separar esse lixo. Se cada um fizer a sua parte, nós iremos reduzir os riscos de contaminação dos lençóis freáticos, né? Nós iremos economizar até com o transporte que é utilizado para transportar esse lixo para os lixões mesmo, né? A questão do lixo hospitalar, ela também está muito ligada à nossa saúde, pois o lixo hospitalar ele contém vários vírus, bactérias, os quais podem levar ao contágio de doenças infecciosas. Além disso, os remédios eles contêm substâncias tóxicas, radioativas que podem contaminar e alterar o lençol freático, a água e o solo, né? Por isso, pessoal, nós como enfermeiros, nós temos que fazer a nossa parte. Seja numa simples no desprezar o lixo, por exemplo, separar o lixo, separar o pérfuro cortante, nós temos que desprezar esse lixo no descarte, que é aquela caixinha amarela, né? Nós temos que ter essa consciência. Nós também não devemos reencapar as agulhas, pois isso ele leva um maior risco para a gente se contaminar. Nós devemos separar o lixo infectante do lixo comum, desprezar os restos de medicações, os decretos, as urinas, tudo no expurgo. O expurgo, ele é uma salinha que fica no hospital, que é separado só para isso, só para você desprezar restos de medicação, excretos, urina, tudo que não é utilizado é desprezado no expurgo.
pois esse lixo ele vai ter um tratamento final especial. E isso nós temos que ter consciência, pois nós sabemos que tem uma população que ela vai até os lixões e cata esses lixos. Algumas populações, pessoal, elas ainda sobrevivem desse lixo. Então, principalmente vocês quando formarem, né, nós quando formarmos, né, e forem fazer medicação em casa, vocês devem ter esse cuidado com o material que é utilizado para que essas pessoas elas não cheguem a se contaminar. Em algumas farmácias, já tem até a questão de disponibilizar um local que é disponibilizado um local para ser feito esse descarte desse lixo, né? E isso deveria ser em todas as farmácias. Mas, enfim, vamos entrar na questão do meio ambiente. Como que é a questão do clima, da pressão atmosférica, tudo isso interfere na nossa saúde. A vida e a saúde dos seres vivos do planeta dependem essencialmente das condições do meio em que vive, do ar em que os envolve, dos seres com que se relacionam harmonicamente. Ao sistema que constitui o meio ambiente, denominamos de ecologia ou biologia ambiental. Cada espécie ou população de seres vivos dependem de condições gerais mínimas de sobrevivência, representada por elementos da natureza, né, que é o alimento, a temperatura ambiente, a luz, a água, a pressão atmosférica, o pH, a salinidade, oxigênio e dióxido de carbono. Então, pessoal, agora eu vou estar explicando para vocês um pouquinho sobre o meio ambiente, quais são esses fatores que podem interferir diretamente na nossa saúde, né? Como as mudanças climáticas, a pressão atmosférica, enfim, todo o meio que nos cerca, ele está relacionado à nossa saúde. O clima, pessoal, segundo Euclides da Cunha, ele é a tradução biológica de uma expressão geográfica. O clima ele influi diretamente na nossa temperatura. Os dias de temperatura muito frios ou muito quentes, eles são prejudiciais para o nosso sistema imunológico. As baixas temperaturas, o tempo seco, a baixa imunidade do ar, ela provoca o ressecamento das mucosas, das vias aéreas, tornando-nos mais suscetíveis, principalmente nos idosos e nas crianças. Isso leva eles a adoecer, a ter infecções virais, a terem resfriados. Já aquele clima que é mais quente, ele interfere diretamente na hidratação, né? A gente tem mais facilidade de desidratar num clima muito quente. E essas mudanças climáticas, o homem ele também influi diretamente nessa questão das mudanças climáticas, né? Aqui até fala que o trabalho modificador e corretivo do homem, ele influi consideravelmente sobre o clima. Quando o homem ele vai lá e polui, ele desmata as árvores, ele realiza mais queimadas, isso causa mudanças drásticas no nosso clima. Existem climas que são constantes, cujas variações térmicas entre os meses quentes e mais frios não ultrapassam 5 graus. Em relação às variações das temperaturas, nós podemos citar como exemplo as regiões desérticas, né? Onde o dia a temperatura atinge uns 40 graus, né? E à noite essa temperatura ela tem uma queda muito brusca e isso facilita o surgimento de problemas de saúde, como os problemas respiratórios. Então, essas variações de temperatura, elas também alteram a nossa saúde. Aqui está classificando a questão das temperaturas, né? Da variação de temperatura. Nós temos os regulares, que são quando as variações elas incidem entre 5 e 10 graus, ou seja, aquele clima ele não varia muito, né? É regular, então ele é até bom pra gente. As variáveis, as alterações, elas ocorrem entre 10 e 20 graus. As excessivas, que são as temperaturas que oscilam de 20 a 30 graus, já é uma oscilação um pouco grande. E as extremas, né? Como eu dei o exemplo das regiões desérticas, né? Ele varia mais de 30 graus. De dia ele tá super quente e à noite tem uma queda brusca, né, de temperatura e faz bastante frio, o que pode, né, ocasionar sérios problemas respiratórios, influi diretamente na nossa saúde.
Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? A pressão atmosférica, ela exerce uma pressão sobre a superfície cutânea, né, a nossa pele e os pulmões, onde o ar penetra em nossos alvéolos. Quando ela baixa, os seus efeitos nocivos manifestam-se no aparelho circulatório, digestivo, genital feminino e sistema nervoso. Pessoal, a pressão atmosférica, ela também interfere diretamente na nossa saúde, né? O normal da nossa pressão atmosférica, ela é ali a nível do mar. Mas se essa pressão ela subir muito, como por exemplo, quanto maior a altitude, menor é a quantidade de oxigênio, né? Pois o ar, ele fica menos denso. A pressão atmosférica, ela diminui causando dor de cabeça, náuseas, prostrações. Um exemplo seria nos aviões, né, gente? Para nós aguentarmos a viagem, os aviões eles têm uma pressurização artificial. A gente não consegue, tá até falando aqui no próximo slide, a gente não consegue, na verdade, a gente não consegue ficar muito tempo dentro de um avião, porque ele é pressurizado artificialmente. Quando a gente vai subir, né, no avião, vocês já perceberam que a gente fica ali um tempinho esperando para pressurizar, para a nossa pressão ela equivaler à pressão lá de cima, porque quanto mais alto, menor é a pressão. Então, isso causa esses problemas de saúde. E quando a gente vai descer também, né, o avião ele tá pousando, ele não desce de uma vez, ele não desce bruscamente. Ele vai descendo aos poucos para poder equivaler àquela pressão. Um outro exemplo de quando a pressão aumenta seria um caso de um mergulhador, né? Um mergulhador que está mergulhando muito profundo, o perigo é a pressão ela aumentar muito e dificultar no trabalho do músculo de respiração, né? No trabalho dos pulmões mesmo. Até a volta desse mergulhador para a superfície, ela pode ser perigosa. Então, às vezes o mergulhador ele demora mais tempo para retornar, para subir para a superfície, do que o tempo que ele leva para descer, porque a pressão ela é maior. Quanto mais fundo, né, digamos assim, quanto mais baixo, ela aumenta. E quanto mais sobe o avião, ele mais sobe, ela diminui. A luz, pessoal, aqui a gente vai falar sobre a energia radiante, como que essa energia ela também influencia na nossa saúde. É no Sol que se origina toda a energia radiante da natureza. As ondas luminosas elas chegam até nós com incrível velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. A energia radiante ela é composta de 7 cores do espectro e das ondas infravermelhas, ultravioletas, raio-x e Y. Enquanto os raios infravermelhos aquecem a superfície cutânea, os ultravioletas são responsáveis pela transformação do ergosterol em vitamina D. A energia radiante ela é ótima para a gente dependendo dos horários. Nós sabemos da questão dos banhos de sol, né? Tudo isso vai depender dos horários, porque se você fica exposto muito tempo ao sol, você pode ter problemas de pele, você pode ter sérios problemas, até câncer de pele mesmo. Então, para você se expor ao sol, você tem que levar em consideração os horários, você tem que levar em consideração o uso do protetor solar. Ela tem esses inúmeros benefícios, como eu já falei, mas tudo isso nós temos que levar em consideração os horários, a questão de usar protetor solar, a questão de óculos escuro, para a gente poder fazer essa exposição segura. Eles também fixam o cálcio, né, a vitamina D nos ossos, prevenindo e combatendo o raquitismo. E, mais uma vez, o homem ele também influencia na questão da energia, né? Na energia solar, porque se o homem ele queima bastante, faz bastante queimadas, ele propicia um clima mais quente, até o sol ele fica mais quente, o calor ele estressa a gente, então tudo isso se nós fizermos a nossa parte como seres humanos, vai diminuir as chances de adoecermos.
A luz natural, ela desperta a visão, ela ativa a circulação, estimula as terminações nervosas. Os banhos de sol, helioterapia, eles estimulam o aparelho digestivo, melhorando o apetite e a digestão. Mas é como eu falei para vocês, né? Vai variar conforme os horários, né? Tem os horários que a gente pode estar pegando o sol, que ele é muito bom para a nossa saúde. Aceleram o crescimento pelo estímulo sobre as glândulas endócrinas e músculos, tornando-os mais rijos. Na purificação do meio ambiente, a luz contribui destruindo os micróbios. Então, são esses benefícios que a luz, a energia radiante, ela tem para nós. Mas, em contrapartida, ela também tem aqueles fatores que não são tão benéficos à nossa saúde, né? Tudo vai depender do tempo de exposição, dos horários, enfim. Agora, a gente vai trabalhar um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre a água, né? Tudo o que vive sobre a terra depende de água. Tudo, pessoal, aqui tudo. Aqui tá falando sobre plantas, animais, sobre nós seres humanos. Tudo que depende, tudo que vive sobre a terra, ele depende de água. Não sei se vocês acompanham os jornais, onde a gente pode acompanhar a NASA, né? Ela está realizando aquelas missões à procura de água em Marte, né? Foi até encontrado água e agora eles estão atrás de vida microbiana, porque se tem água, imagina-se que tem vida. Porque em outros planetas, por exemplo, né, em Marte, se tem água, eles já vão buscar vida, porque tudo que tem, que depende, a gente precisa de água. A água, ela é essencial para a nossa sobrevivência, para as plantas fazerem fotossíntese, para os animais sobreviverem. Então, se existe água, provavelmente existe vida. Então, é isso que eles estão tentando descobrir, né? Vem desde a antiguidade o trabalho de captar e conduzir a água para as populações. Onde elas jorram se chamam os chafariz. Sob os olhos de água, elas são as fontes, né? Então, o local onde a água jorra, onde inicia a água, é chamado de chafariz. Estudos da Organização Mundial de Saúde revelaram existir apenas 3% da população em desenvolvimento com acesso à água potável. E isso, pessoal, era para ser um direito da gente, um direito de todos que deveria ser garantido, né, mediante as políticas públicas que o Estado elaboraria para que chegasse água potável, água tratada na nossa casa. Mas, infelizmente, essa é uma realidade que ainda está um pouquinho distante, né? Não distante para os moradores de classe média alta, de classe média, mas a população de classe baixa, a gente consegue observar, é comum a gente ver essas populações que moram próximo aos rios, eles não têm acesso à água potável, e isso, né, facilita muito a questão das doenças. Então, o nosso governo, ele trabalha muito com a política de prevenção, só que ainda deixa falhar muito nessa questão de tratamento, de coleta de lixo, de saneamento básico. Cabe, portanto, a cada cidadão em particular uma reflexão sobre seus atos e seu comportamento cotidiano, especialmente considerando que o seu uso é essencial à manutenção da vida. Aqui está falando da questão da gente, como é que eu posso falar? Economizar água, né? Porque assim, a água, pessoal, ela não é infinita, ela acaba. E como nós precisamos, ela é essencial para que nós possamos sobreviver, né? A gente tem que começar a economizar a água, né? Nos banhos, principalmente. A gente viu a questão dos banhos na aula anterior, que os banhos de chuveiro, eles são, sim, mais econômicos que os banhos de imersão, né? Que são os banhos que são realizados em banheira, que gastam eletricidade, enfim, são terapêuticos, são ótimos para a gente relaxar, são, mas em contrapartida eles gastam mais energia, eles gastam mais água. Então, cabe nós, cada um de nós fizermos o nosso papel, a gente vai conseguir economizar a água, né? Produzir água potável é um processo caro e todo desperdício gera gastos aos cofres públicos. Então, cabe nós, como cidadãos, fazermos a questão da diminuição dos gastos de água. Um banho, por exemplo, durar mais 5 minutos é um absurdo, né? A gente tem que fazer a higienização correta, tentando gastar menos água possível. Como a grande maioria da população não tem acesso à água potável, né, água tratada, o que é que pode ser feito para tentar diminuir
as doenças, né? Porque assim, a gente sabe que se a população ela não tomar uma água tratada, não tiver acesso a água potável, ela terá bem mais chances de adoecer. Então, o que a gente pode estar fazendo? Pode estar instruindo essa população a fazer, essa população mais pobre, mais humilde, que não tem acesso à água potável, né? A gente pode estar ensinando eles a fazer armazenamento e sedimentação, né? Que é um método mais simples de tratamento e armazenamento de água. Como que é esse método? A sedimentação, pessoal, você vai depositar água em um tanque, né? Em um tanque limpo e vagarosamente vai indo para o fundo a questão do lodo, a água ela vai ficar, digamos que parada, tá bom? Durante esse armazenamento, há uma redução substancial das bactérias, principalmente as patogênicas, mas nós também temos que ter cuidado, né? Explicar para o paciente, né? Para o cidadão, que ele tem que ter cuidado com a questão de não cobrir, né? Por conta de que pode cair folhas, rãs e acabar contaminando essa água. A sedimentação, ela não remove todos os micro-organismos, mas ela ajuda, se a água pode ser armazenada pelo menos uns 2 dias seguidos, ela ajuda essa água a ficar livre das cercárias, que são as causadoras da ectossomose, né? Que é uma doença que se adquire através da água contaminada. A sedimentação, ela ajuda também a clarear a água lodosa, né? Que é a questão de que a água ela vai ficar ali paradinha por um período de tempo e o lodo ele vai descer, então ela dá aquela clareada. Mas ela só vai ficar completamente limpa se a gente usar um reservatório especial e adicionar aqueles produtinhos químicos para auxiliar nesse processo, né? Que seria o cloro, né? A clorificação da água. Aqui nós estamos falando também da filtração, né? Que existem alguns tipos de filtros que, se corretamente usados, eles podem remover até 99% das bactérias, né? Aqueles filtros de areia, os filtros que... Aqueles filtros de areia mesmo que a gente vê muito na casa, assim, de pessoas que moram na zona rural, eles também são ótimos para fazer a questão da purificação da água. Um outro processo é a desinfecção, que seria a fervura da água. Nós devemos indicar para o paciente, para a pessoa ferver aquela água, por no mínimo 10 minutos, para que se possa obter um resultado bom, né? Um resultado vantajoso. E depois que essa água ela é fervida, ela tem que esfriar completamente para que possa ser ingerido, tá bom? Porque ela tem que ferver, entrar em ebulição e ficar por 10 minutos fervendo e depois tem que esperar ela esfriar completamente para o consumo. Aqui fala que os germes mais perigosos, eles são destruídos quando a água ela é fervida. Entretanto, para que possa se obter esses resultados, ela tem que ser de 10 minutos. E depois essa água ela tem que esfriar o mais rapidamente possível e em seguida ela precisa ser protegida de uma outra contaminação nova. Então, depois que você faz todo esse processo, você tem que ter cuidado para que não aconteça o mesmo caso de sedimentação, né? Tem que deixar essa água tampadinha para que não caia folhas, dejetos, para que não venha contaminar novamente essa água. Então, essas, pessoal, são algumas das formas que a gente tem que passar, né? Caso o paciente ele não tenha acesso à água tratada, à água potável, né? Então, tem alguns meios que pode diminuir a questão da contaminação, do adoecimento do paciente. A cloração. Entre os métodos químicos existentes para a desinfecção da água em larga escala, a cloração ela é considerada o método mais eficiente. Ela mata os organismos patogênicos e a maioria das outras bactérias, mas não esteriliza a água completamente, o que não é necessário para a água que bebemos. O cloro, ele é um agente muito ativo e reage rapidamente com grande variedade de matéria orgânica e inorgânica que possa estar presente na água. Aqui, pessoal, a gente tem que instruir, né? Nós temos que adicionar e instruir o paciente a adicionar 3 gotinhas de solução de cloro a 1% em cada litro de água desinfectada. Ou também nós podemos usar 30 ml da solução do estoque para cada 120 litros de água.
Se a água ela é aquela água amarelada, como se fosse aquele chá bem fraquinho, nós precisamos dobrar a quantidade dessa solução. Após a cloração, a água ela também precisa ser misturada e ela só pode ser utilizada após 30 minutos depois que é realizado todo esse procedimento. Agora a gente vai falar um pouco, né, sobre a questão do homem, né, do homem poluir as águas, né, da poluição das águas. A humanidade, ela é incapaz de viver sem água, é a questão que a gente estava falando, né? Todo ser vivo, independente de quem seja, planta, animal, seres humanos, eles necessitam de água para viver. E ele não é capaz de proteger contra a poluição que ela mesma produz, ou seja, nós, como seres humanos, nós temos que nos conscientizar e usar melhor a água. Preservar, não gastar a água, né, excessivamente, porque a gente sabe que ela pode acabar, não poluir os rios. Enfim, nós temos que fazer a nossa parte. Cada um fazendo a sua parte dá certo. Só que a gente sabe que ela é um elemento essencial e mesmo assim a gente não toma esses cuidados, né? E quais são os poluentes das águas? São substâncias orgânicas e inorgânicas, representadas pelo esgoto domiciliar, esgoto industrial, defensivos agrícolas. Aqui, pessoal, a gente está falando sobre quais são os meios que essa água ela pode se poluir, né? Então, se a gente separar o lixo, se a gente fizer direitinho a segregação do lixo, se a gente não desprezar a água, a gente vai estar colaborando para que essa água ela não acabe, né? E quais são as doenças que são vinculadas através da água, né? Da falta de tratamento da água e do esgoto. As principais doenças que são transmitidas, né, através da água e esgoto são a diarreia infecciosa, a cólera, a leptospirose, hepatite A e ectossomose. Nós temos outras doenças também, né, que são causadas através disso. A gente sabe que a falta de higiene, né, de higiene coletiva, ela acarreta inúmeras doenças. Uma doença que a gente pode citar, que ela é muito presente no meio que a gente vive, é a dengue, né? A dengue, ela é um exemplo clássico, porque nós vemos que no Acre, na nossa parte aqui no norte, a dengue ela está muito presente. A gente vê surto de dengue praticamente todos os anos. Então, a questão da água parada, a questão de não limpar os quintais, tudo isso ele acarreta em outras doenças. E a questão da água contaminada, da água não tratada, ela traz essas doenças, a ectossomose, a hepatite A, cólera. Então, tudo que envolve o meio ambiente, o meio em que nós vivemos, ele afeta diretamente a nossa saúde. E como que a gente pode estar evitando essas doenças, né? A gente tem que ter alguns cuidados, como, por exemplo, a gente tem que higienizar nossas mãos antes e depois de cada utilização de instalações sanitárias, né? Aquela questão de higienizar as mãos antes de ir ao banheiro, após ir ao banheiro, antes de preparar qualquer alimento, antes das refeições. São os cuidados básicos que nós temos que ter com a nossa higiene individual para que a gente não adoeça com tanta frequência, para que a gente tenha, são medidas de profilaxia propriamente ditas, né? Utilizar somente a água da rede geral de abastecimento público, que por razões especiais de segurança pode ser fervida em ebulição por pelo menos 10 minutos. Nunca usar água de outras origens, poços ou minas. E se for usar, a gente tem que ter aqueles cuidados, né? Porque a gente sabe que, como eu havia falado anteriormente, que boa parte da população ela não tem acesso a essa água tratada. Então, a gente tem que tomar esses cuidados de desinfecção da água, né? De tentar tomar essa água mais pura e passar isso para as pessoas que a gente conhece, para a comunidade em geral. A gente, como enfermeiro, a gente trabalha com medicina preventiva. A gente não trabalha com medicina curativa, a gente trabalha diretamente com intervenções, com orientações de enfermagem. O que a gente pode estar fazendo é orientar a população a forma correta de ferver a água, quanto tempo tem que deixar, a questão dos filtros, do cloro. Enfim, a gente tem que passar orientações para prevenir o surgimento de doenças, né? A gente trabalhando com a medicina preventiva fica bem mais barato, bem melhor, porque é muito melhor tu distribuir uma camisinha, por exemplo, né?
ter essas medidas de profilaxia do que pagar um tratamento de DST, de AIDS, por exemplo. Então, fica bem melhor a gente ter essa questão, essa ideia de prevenção, trabalhar com a ideia de medidas de prevenção, de profilaxia. Nós devemos consumir somente o gelo preparado com água da rede geral de abastecimento público, que por razões especiais de segurança pode ser fervido ou desinfectado, né? Vai fazer um gelinho. Tem que ter esse cuidado de ferver, de desinfectar a água, né? Caso a água não seja potável. Consumir de preferência o leite pasteurizado, pois o leite fresco ele deve ser fervido antes, né? Por conta de algumas bactérias, de algumas coisinhas que pode ser naquele manuseio de tirar o leite mesmo da vaca. Então a gente tem que ferver ele antes. Nós não devemos consumir alimentos crus ou mal cozidos, não preparar alimentos com fervuras, cozeduras ou frituras muito rápidos, né? Porque tem alguns como é que posso estar falando? A carne crua, pessoal, ela traz inúmeras bactérias, ela acarreta inúmeras doenças. E que pode trazer doenças mesmo propriamente dita para a nossa saúde. Então, a gente tem que ter cuidado com a questão do cozimento da carne, das frituras propriamente ditas. Não podemos usar o banho-maria. Todos esses alimentos, eles devem ser sempre bem cozidos, especialmente os mariscos, os peixes, os legumes e as hortaliças. Nós não devemos consumir alimentos preparados com ovos crus ou de origem duvidosas, nomeados maionese, alguns molhos e sobremesas, né? Que a gente come, não tá nem aí, vai para um lanche, não quer saber nem a procedência, mas já vai ingerindo, né? Pode ter salmonela contido nesse alimento, pode estar levando a gente a adoecer. E todos esses alimentos, eles devem ser consumidos quentes. Nós não devemos consumir frutas previamente descascadas ou com a pele parcialmente destruída, né? Frutas e saladas e hortaliças e legumes, eles só devem ser consumidos crus se forem previamente lavados com água corrente, desinfectados com hipoclorito de sódio de uso alimentar. Então, a questão das saladas cruas, né? A gente tem que ter bastante cuidado quando a gente for comer esse tipo de alimento, na rua principalmente, porque a maioria, né, a gente sabe, infelizmente é uma realidade nossa, dos restaurantes, das pensões, eles não têm esse cuidado com os alimentos. Não consumir peixes e mariscos, camarões, caranguejos e outros mexilhões que sejam de origens duvidosas, né? A gente tem que ter sempre esse cuidado. As bebidas como chá quente ou café, vinho, cerveja e bebidas carbonatadas, gasosas ou sumos de frutas previamente empacotados são geralmente seguros. Eliminar os mosquitos e moscas do interior de habitações e evitar, sobretudo, o contato com os alimentos, né, pessoal? Porque a gente sabe que as moscas, elas podem trazer pra gente doenças também, né? Elas sentar na nossa comida, a gente comer, a gente pode se levar a adoecer. Aqui tem uma charquezinha. Todas as praias, elas estão próprias para banho, eu acreditei. Aqui tá falando, né, pessoal, sobre a questão da poluição da água, né?